Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou te ensinar de forma rápida e prática como se realizar a formatação de quadros, tabelas e figuras no seu trabalho. Então bora para a tela do computador para eu te ensinar como é que se faz. Então pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Word, onde vamos aí fazer a formatação dos quadros, tabelas e figuras, certinho? Como eu faço isso? Como eu insiro o quadro aqui no meu trabalho, na minha monografia? Então, primeiramente, eu venho inserir em tabelas e vou montar aqui a tabela, né? Você pode colocar aí a quantidade de colunas e a quantidade de linhas necessárias aí para colocar a informação do seu trabalho. Aqui, no meu caso, eu vou colocar 2 colunas e 6 linhas. Volto aqui para a página inicial, onde eu vou inserir aqui as informações do trabalho. Lembrando que dentro do quadro, a fonte pode ser Arial Old Times, da fonte utilizada no restante do seu trabalho, e o tamanho dela é 10. Beleza? Então vamos colocar aqui o título, né? Os títulos, eles devem ser centralizados e marcados com negrito aqui. Beleza? Após isso, vamos colocar aqui o restante das nossas informações, das informações aqui do nosso exemplo. Muito bem, com as informações inseridas aqui no nosso quadro, nós vamos fazer o que fizemos aqui na chamada, no título aqui de cada coluna. Vamos centralizá-las e arrumar o tamanho da fonte. Esse aqui é a disposição que deve ficar aí o quadro. Aqui na chamada, também podemos colocar, só que de preferência, com uma cor um pouco mais neutra. Agora vamos colocar aqui a legenda do nosso quadro. E como fazemos isso? Vamos colocar ela de forma automática. Vamos vir aqui nessa marcação do quadro e apertar o botão direito do mouse. Após isso, vamos clicar em inserir legenda, que irá abrir este quadro aqui da legenda. O rótulo utilizado aqui, né? Utilizamos um quadro, então vamos colocar aqui quadro. Como é o primeiro quadro do nosso trabalho, do nosso exemplo, então aqui ele fica como quadro 1. Colocamos o hífen e vamos colocar aqui a legenda do nosso quadro. Após colocar a legenda do nosso quadro aqui, clicamos em OK e aqui fica a legenda automática aqui do nosso. E agora temos que formatar essa legenda. Então vamos selecionar todo o texto e vamos direto aqui para a fonte, colocar a fonte que está sendo utilizada no seu trabalho, no meu caso é Arial, e o tamanho da fonte da legenda é 12. Vocês podem ver quando você coloca ele automático, a cor da legenda fica diferente, então temos que vir aqui e colocar a cor da fonte em automático, colocar aqui automático, Arial 12, e vamos centralizar agora essa legenda. Vocês podem ver que também está em itálico, devemos tirar este itálico. O único elemento que vamos colocar aqui a mais nessa nossa legenda é aqui no quadro 1, que vamos selecioná-lo e vamos colocar em negrito, certinho? Após colocarmos a legenda, né, e fazermos aqui a formatação do nosso quadro, vamos inserir aqui a fonte do nosso quadro, de onde tiramos a fonte aqui dessas informações. Então, abaixo do quadro, vamos digitar fonte e vamos colocar aqui o autor do qual tiramos essas informações. Vamos selecionar toda a legenda e colocá-la em tamanho da fonte número 10. A fonte do quadro, ela deve ficar alinhada à esquerda do nosso quadro aqui. Então, vamos selecionar toda essa fonte aqui, do texto da fonte, e levarmos aqui até a esquerda do trabalho. Assim como na legenda, vamos selecionar aqui a chamada, né, escrito fonte, e vamos colocar em negrito. Essa, então, é a formatação do nosso quadro. E agora, como podemos fazer a formatação aí das tabelas? É basicamente a mesma coisa do quadro, porém, os quadros são fechados na lateral, as bordas laterais são fechadas e as tabelas têm as suas bordas abertas. E como eu posso resolver essa situação? Eu vou utilizar o exemplo do nosso quadro,
Então, eu vou selecionar todo o quadro e vou clicar aqui em Design. Após isso, eu vou vir aqui em Bordas e vou retirar aqui a borda esquerda e a borda direita, transformando assim o nosso quadro em uma tabela, já que as bordas laterais foram excluídas. Essa aí é a diferença do quadro e da legenda. Vocês devem ficar bastante atentos aí quanto a isso. E como vamos modificar aqui a legenda dessa tabela? Então, devemos vir aqui, apagar aqui, e vamos utilizar aqui a mesma estratégia que a gente utilizou para colocar a legenda do quadro. Vamos vir aqui em inserir legenda. Em rótulo, vamos colocar tabela, como é a primeira tabela, tabela 1. E vamos digitar aqui novamente. E a formatação é igual aí a dos quadros, né? Centralizada, retiro itálico, a fonte Arial 12, que é a fonte que eu utilizei no exemplo aqui, a cor da fonte automático, e vamos selecionar aqui tabela e colocar em negrito. Vamos voltar aqui. A tabela, os quadros e a figura, eles devem estar situados aqui um Enter após o texto, lembrando que todos esses elementos, seja tabela, seja o quadro, seja a figura, eles devem ter um chamado, eles devem possuir aí uma informação que terá aí o quadro, tabela, a figura, um desses elementos aí no texto. Então, nesse caso aqui, temos uma tabela e fazemos a chamada dela aqui, certinho? Essas aí são as formatações do quadro e da tabela. E a figura, como eu coloco isso? Nesse exemplo aqui, também temos uma figura. E como vamos inserir essa figura no qual eu coloquei a chamada aqui? Lembrando, né, que aqui tem a chamada da figura e a legenda da mesma. Como eu insiro essa figura aqui? Eu vou clicar aqui no meio do texto, eu vou clicar aqui no texto, eu vou clicar aqui na página do Word, para inserir aqui o cursor onde eu quero que seja inserida a minha figura. Então, eu venho aqui clicar em inserir e venho nesse ícone aqui de imagens. Dessa forma, ele vai te levar até essa pasta onde você vai procurar a imagem onde você salvou aí a sua imagem para selecioná-la para colocar em seu trabalho. No caso, esta imagem aqui, vou clicar em inserir e aqui a imagem já fica disposta no meu trabalho. Porém, aqui podemos ver que a imagem ficou um pouco grande. Então, temos que diminuir um pouco o tamanho dessa imagem, desde que, se tiver escritas dentro da sua imagem, elas devem ser visíveis. A imagem deve ter também uma boa resolução, uma boa renderização ali, ok? Vamos selecionar aqui a imagem, a figura, e vamos centralizá-la. Após isso, vamos fazer igual fizemos ali na formatação da tabela e do quadro. Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos vir aqui em inserir legenda. No caso, a legenda é essa aqui. Vamos em rótulo, vamos em figura e a mesma situação das tabelas e do quadro. Vamos inserir a legenda e clicar em OK. A formatação é a mesma. A legenda centralizada, a fonte que você utilizou no seu texto, tamanho 12, cor do texto automático, sem itálico e com a chamada aqui da figura em negrito. A fonte é igual foi utilizada nos quadros e na figura. Ela deve estar alinhada à esquerda da sua imagem. Eu vou clicar aqui na imagem e vou deixar a fonte aqui da imagem alinhada à esquerda da mesma, está alinhada aqui com a esquerda aqui da minha imagem. Então, a fonte deve ser tamanho 10 e assim como a legenda, vamos colocar aqui em negrito. Certinho? Essa aqui é a formatação das figuras, de como se inserir figuras aí na nossa monografia. Certinho, pessoal? Esse foi mais um vídeo de formatação de monografias. Espero que tenham gostado. Compartilhem o nosso vídeo e até mais.